Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com muito respeito, né, galera? Vamos falar nesse vídeo aqui, né? Que agora, será que a diretoria se toca ou ela vai realmente atender o treinador? Zubeldia cobra, né? Fala de reforços aí, a necessidade também de reforços aí no São Paulo para 2025. São Paulo que garantiu, né, com esse empate contra o Atlético Mineiro, São Paulo garantiu aí a sua classificação para a pré-Libertadores. Lucas, inclusive, falando, né, da forma do São Paulo jogar e também, né, que a gente sente ali que o elenco também sente falta desse jogador de mais criatividade, né, galera? Vamos abordar um pouco esses temas aqui, né, do São Paulo para 2025. É importante, né? Inclusive, já vou começar aqui colocando a fala do Lucas, só para vocês entenderem e a gente discutir um pouco sobre isso também, tá bom? E depois a gente fala também aí desses jogadores aí que o Zubeldia, nas posições, né, galera, que o São Paulo não é que o São Paulo vai contratar, tem obrigação de contratar, galera, para um time que quer pensar grande em 2025, que quer ter melhores resultados, tem que contratar pelo menos as posições urgentes, lateral direito, lateral esquerdo, né, meia atacante, cara, né? O São Paulo tem essa obrigação de dar essa resposta para o seu treinador, para o seu torcedor também, que mais uma vez, mais de 30 mil pessoas no Morumbi, eu acho que 36 mil pessoas, mais de 2 milhões de renda, pô, só enche os cofres da diretoria. Para onde vai tanto dinheiro que esses caras não conseguem contratar um jogador sequer, né? Não consegue ir lá e falar, o São Paulo não pode comprar um meia, o São Paulo não pode comprar um atacante, o São Paulo não pode comprar um lateral. O que o São Paulo pode, então? É o nosso sempre questionamento. Mas vamos lá. Vamos ouvir, vou pedir para você aí deixar o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, beleza? Muito importante, olha aí, hein, o seu like. Não esquece, lembrando que os seus comentários desse vídeo, hoje é dia da gente ler aí no vídeo da noite, da gente fazer aquela análise aí dos comentários. Vamos ver o que o Lucas falou então? Do nosso time, né? Que é um time muito agudo pelas pontas, né? Quando eu jogo ali pela ponta, o Ferreira do outro lado, ou o Érico, o Rato, tá? É um time que tem essa característica, né? A gente não tem esse meia que pensa o jogo, que acha esses passes assim, né? O camisa 10 clássico mesmo, né? O Luciano é um grande jogador, mas até para evitar Mas essas polêmicas aí de vocês, é um grande jogador, mas ele tem uma característica mais finalizador, né? Mais de jogar perto do atacante ali. Tanto é que os números dele estão aí, né? Fazedor de gols. Então ele não tem essa característica. E a característica do nosso time. E hoje, não só por isso, mas também pela equipe do Atlético, que é uma equipe que joga muito fechado, né? Que povoa muito o meio ali, dificulta bastante essa entrada no meio. E marca muito firme, até com marcação individual. Então isso dificulta bastante, mas acho que é mais característica da nossa equipe, como eu falei, que tem jogadores que são agudos, que jogam pelas beiradas, então óbvio que a gente vai explorar mais isso. tá aí, fica claro quando o Lucas fala. E isso, nas palavras do Lucas, galera, assim, dá para ver claramente que o elenco, os jogadores principalmente da frente, sente a aproximação, gente, desse meia. E não é o meia clássico, como ele falou. É o meia atacante. O cara que pode jogar ali no meio. Porque quando a gente fala, esse cara poderia ser o Lucas, de jogar ali, de ser esse segundo atacante também. Mas não é, é o Luciano. Só que o Luciano, como ele falou, o jogador realmente finalizador, é aquilo que eu falo sempre aqui, falo, o Luciano é um finalizador, o cara que a bola chega para ele chutar ao gol. Ele não vai criar nada, não espere do Luciano uma tabela bem feita, um lançamento encontrando uma passagem do lateral, de um ponta direita, de um ponta esquerda. Ele não é, ele só usa a 10, a numeração 10, o número dele. Mas ele não sabe fazer, não é a característica do Luciano. Precisou o Lucas falar isso. Agora eu acho que vai ter muita gente que inclusive vai entender também, ou não também, né? Se faz de sonso muitas vezes. Agora, o que falta para o São Paulo é esse cara. Porque esse cara, além dele ser o pensador do time, ele vai ser um cara que desafoga, por exemplo, o Lucas, o próprio Ferreira, o próprio centroavante, né? No São Paulo, os centroavantes do São Paulo. Mas então falta isso. Um jogador com essa característica também, de movimentação. E a gente tendo esse 10, o Luciano, ele não é esse jogador, gente, é um a menos em campo. Quando o Luciano não consegue chutar uma bola para gol, ele é um a menos em campo. E isso, eu falo um a menos em questão do time, tá? Da coletividade. Tô nem criticando ali
a individualidade do jogador, porque aí você perde uma peça fundamental, que é a peça da criação. E aí você tem que jogar a responsabilidade para cima do Ferreirinha, que tem que ir para cima o tempo todo, joga só a responsabilidade para cima do Lucas e ficam os dois o tempo todo, sendo eles esses jogadores agudos, como o Lucas falou. A avaliação é essa. E falta o cara do meio, que também teria que ter essa participação. Volto a repetir, ó, o Luciano fez os gols na temporada. Só gol contra time pequeno. Só gol contra time pequeno na temporada são os gols do Luciano. A maioria. Se fez um gol aí contra time grande, um ou outro é muito. Então, falta isso. E, olha só, o Rafinha, que entrou na lateral esquerda, é mais um a menos. Porque não tem profundidade. Então é bola pro Ferreirinha e se vira Ferreirinha. O Igor Vinícius, quando ele tá bem, ele ajuda. Quando ele tá mal, Deus o livre o Igor Vinícius na lateral direita. Tem gente que fala, ele é a média do futebol brasileiro, é a média por baixo do futebol brasileiro. Então a gente precisa também que o Igor Vinícius seja mais participativo lá com o Lucas. Ele pode ajudar a ter essa profundidade, apesar dele não ser um grande jogador, mas ele consegue, ele tem velocidade, ele tem força física, o Igor Vinícius. Então tem que ter essa aproximação também com o Lucas. Falta isso, exatamente o que o Lucas falou, galera. Falta esse meia, esse pensador. E não precisa ser aquele cara lento que vai ficar ali no meio de campo pensando só para distribuir passes. São os tipos de meias dinâmicos hoje, né? Esses jogadores mais criativos, mais dinâmicos, que se movimentam, que busca a bola do volante, vai para a esquerda, vai pela direita. É o meia que faz essa função. Agora, não adianta ter só o 10 para dizer que é o 10. Não. E aí o Luciano, eles vão jogar pro Luciano, então? Então o jogo é pro Luciano. O cara só vai finalizar? O Lucas falou bem, dá para entender nas palavras dele que o próprio time percebe que falta esse jogador e sobrecarrega os caras lá da frente, né? E detalhe, tá, galera? O Lucas, que passou por um momento ruim ainda essa temporada, e olha que o Luciano é o cara que mais jogou no São Paulo essa temporada, 59 partidas. Jogador que não se lesiona mesmo, né? Ainda bem, mas assim, eu digo isso porque o Lucas, ele acho que ele teve 2 ou 3 lesões, né? E é o jogador em final de temporada ainda, é o jogador mais importante no São Paulo. A galera vai lá no estádio, a galera que grita, Luciano, devia gritar, é Lucas, né? Porque é o jogador mais decisivo do São Paulo. O Lucas nessa temporada, olha só os números dele aqui, ó. São 26 jogos, 28 jogos do Lucas, né? 28 jogos, são 15 gols e 10 assistências, os números do Lucas no total. Aí ele jogou como meia direita, meia ofensivo, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, centroavante e meia central. É o que mostra o raio-x aqui. E detalhe, pela ponta direita, meia direita, né? É como ele jogou ontem. Ele tem mais gols, são 9 gols, 4 assistências. São 9 jogos, 4 gols, 4 assistências, né? Pelo centro, como ele já jogou algumas vezes, ele teve uma assistência, nenhum gol. Pela meia esquerda, 4 jogos, 2 gols, uma assistência. Então, olha só os números do Lucas também, que importantes são bons números. Então, ele chega, né? Já com a evolução dele, faltando 3 jogos, é perigoso ele passar o Luciano na artilharia aí. Mas, gente, eu quero dizer o seguinte: o Lucas é o jogador do São Paulo da temporada. Imagina, você imagina assim, imagina o Lucas no Flamengo. Imagina o Lucas no Palmeiras, o Lucas no Botafogo. Jogaria em qualquer posição. Ele tem espaço nesses times grandes. Então nós temos um baita jogador, um bom jogador ainda, com seus 32 anos. Deve render um caldo aí, pelo menos até uns 34, 35 pelo estilo de jogo dele. Logicamente, se as lesões não atrapalharem. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí também, galera. O que vocês acham? Fortalece aí, dá moral aí no like também. Comenta, fica à vontade para comentar. Galera, imagina esse jogador em outro time desse aí que eles têm ali uns meias, tem um time mais forte. Então o que falta para o São Paulo, diretoria, vamos lá agora. O Zubeldia, quando o Zubeldia fala ali na coletiva, galera, o São Paulo precisa, né? Em 2025, o São Paulo vai buscar reforços, o São Paulo necessita de posições, que eles estão vendo isso. Gente, o cara tá falando isso desde quando ele chegou. Isso aí já não é de hoje.
Cara, nós já vamos para 2 anos assim, São Paulo precisa de lateral esquerdo, São Paulo precisa de lateral esquerdo. Pô, precisa, contrata. Ó, São Paulo precisa de lateral direito. Esse presidente do São Paulo, o Júlio Casares, o blogueiro, cara, ele passa o tempo todo falando as necessidades, as prioridades do São Paulo, mas eles não contratam. Sabe, é revoltante você ir assistir um jogo, tá lá o Rafinha na lateral esquerda, gente. Mas ele não jogou como lateral esquerdo, jogou como um falso zagueiro. Então coloca um zagueiro, pra que colocar o Rafinha? É só pra justificar uma renovação com o Rafinha? É só pra dizer que ele entrou em campo? A importância do Rafinha, que o Rafinha é importante para o elenco. Fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro e jogou bulufas. Não jogou nada contra o Atlético Mineiro. É um cara que pega a bola ali, se vira aí, ô Ferreirinha. Só chutão pra frente. Aí o Rafinha dá um carrinho, roubou a bola lá, tá vendo? A energia do Rafinha. Aí o comentarista, ó, o Rafinha, importante na criação. Que criação, cara? Esse cara não deu assistência a temporada toda. Esse cara não deu um chute pra gol. Que lateral é esse? Rafinha não serve mais pro time do São Paulo. Então leva pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, leva pra quem quiser, menos pro São Paulo. Agora todo mundo só quer esses encostados no São Paulo. Pô, a gente tem que vir aqui toda vez reclamar a mesma coisa. Tem que chegar essas coisas na diretoria do São Paulo. Sabe, a pressão, é isso mesmo. A mídia alternativa faz pressão sim pra cima e muitas vezes eles mudam o rumo, tomam atitudes diferentes com medo da repercussão. Eles se preocupam com a imagem. O Casares se preocupa com a imagem. Como ele vai ser, né? Como vai chegar pra ele essa notícia? Vamos renovar com o Rafinha. Mas o cara não tá nem jogando. Aí coloca ele em jogo desse pra justificar uma renovação, porque agora já vai acabar a temporada. Meu amigo, precisa de lateral esquerdo, lateral direito, meio atacante, centroavante. Precisa o São Paulo. E falar em centroavante, ontem o André, mais uma vez, uma boa partida, fez um gol numa belíssima assistência do Lucas. O Caleri já tá de férias mesmo, né? E o Wellington Rato, né? Parece que cada vez que fica fora entra mais pesado. Aí o treinador entra lá, tira o menino lá, o André, e coloca lá o William Gomes de centroavante. Se vira lá. Sabe? Tá uma bagunça. Então precisa sim de reforços. Para que a gente continue sonhando para o ano que vem com Libertadores. Aí ano que vem vai ser a mesma coisa. Ó, vamos sonhar com Paulista, com Libertadores, com Copa do Brasil, aí depois com o Brasileiro. O torcedor, a gente só sonha, cara, o torcedor do São Paulo, por isso que tanta gente reclama. E sabe qual que é as nossas comemorações dos últimos anos? Somos tricampeões mundiais, somos campeões de tudo e somos tricampeão brasileiro seguido, que pode ser quebrado pelo Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do incompetente Botafogo, do pipoqueiro Botafogo, do elefante em cima da árvore, né? O Botafogo é aquele elefante que sobe numa árvore, você não sabe como subiu, mas sabe que vai cair. Então, se o Palmeiras ganhar terça-feira do Botafogo, acabou. O Palmeiras já é tricampeão brasileiro seguido também. Já não vai ser mais o Muricy que vai ter só esse feito, o Abel Ferreira também. E para o São Paulo ainda se classificar direto para a Libertadores, vai torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores. Pois eu não. Pois se o São Paulo tem que fazer a parte dele, não depender dos outros. Porque se os outros fizerem para o São Paulo, essa diretoria não se mexe, ela não contrata, ela não planeja. Então, se o Botafogo perder essa final, se o Botafogo perder o jogo terça-feira para o Palmeiras e entregar mais uma vez de bandeja para o Palmeiras o campeonato, eu quero é que o Botafogo perde a Libertadores também, mas perde bonito a Libertadores lá pro Atlético Mineiro. Perde, vou torcer pro Atlético Mineiro atropelar esse foguinho aí, essa fumacinha. O time pipoqueiro esse Botafogo também, viu, galera? Mais uma vez vai entre ele, né? E com todo investimento que ele se gaba, quase 500 milhões em reforços, jogadores não sei da onde, a pipocada no Campeonato Brasileiro. Imagina se fosse o São Paulo, galera, dando essa pipocada. Não, porque assim, né? O São Paulo pipocou aí contra Criciúma, Cuiabá, né? Juventude. Tá aí, ó, o Botafogo pipocou contra o Vitória, brigando pelo rebaixamento, contra o Criciúma. Eles pipocaram para ser campeões brasileiros, precisando de uma vitória. Agora eles estão lascados. O Palmeiras está na frente aí pelo número de vitórias. Está empatado os dois com 70 pontos.
Pro Palmeiras resta o quê? O Palmeiras, inclusive, hein? Se ele empata com o Botafogo na casa dele, que vai ser o jogo, vai ser no Allianz Parque. Se o Palmeiras empata, depois ele só tem que ganhar os 2 últimos jogos. O Palmeiras só depende dele agora. E o Botafogo, a pipocada, ele vai ter que vencer o Palmeiras na casa do Palmeiras. Eu acho difícil o Palmeiras depois perder algum dos outros 2 jogos. O Campeonato Brasileiro é isso, né? A gente, nós, o São Paulo, a gente, sei lá, vamos nos contentar com o 6º lugar? É o que tá restando pra gente. Pré-Libertadores ou depender do Botafogo lá para se classificar direto para Libertadores. Esse foi o campeonato do São Paulo. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas o São Paulo também fraquejou, fracassou em alguns momentos, né? E aí vai muito da limitação do elenco também. Falta repetir, galera. O treinador tem sua culpa, o Zubeldia, ele erra muito pra mim, já perdi a paciência com o Zubeldia, de verdade. Eu não defendo mais aqui o Zubeldia, mas não tô aqui pra crucificar ele também, porque faltam peças. Faltam laterais, né? Os caras tiveram que apressar a volta do Alisson ali na volância. Falta esse meio atacante, esse cara diferente no São Paulo. E não precisa ser um cracaço igual o Lucas. É preciso esse scout do São Paulo achar jogador, sabe? Assim como o Corinthians acha, como o Palmeiras, como o Vitória, como o Cruzeiro, como o Grêmio, como o Internacional, como o Atlético Paranaense, como esses times acham jogadores aí no mercado sul-americano. É importante São Paulo achar também, né? E essa diretoria parar de só falar em planejamento e fazer então e contratar. Cara, se o São Paulo tiver ano que vem em pré-Libertadores, nossa senhora, vai ser um corre-corre danado por conta dessa viagem para os Estados Unidos. Como que. Eu só quero ver o que o treinador vai fazer com pouco tempo, já que agora cada. A semana os caras treinam 2 dias e folga 5, né? Mas imagina começando ali em janeiro o que esses caras vão correr, porque não vai ter tempo, né? Eles vão trabalhar e não vai poder reclamar de cansaço, já estão descansando já pro ano que vem. Brincadeira à parte, galera. Mas é isso, comenta aí o que vocês. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. O que vocês estão prevendo para o São Paulo na temporada de 2025? Se vocês estão acreditando aí que realmente essa diretoria vai contratar, fique à vontade aí para vocês comentarem aí, beleza? À noite a gente volta aí com mais um vídeo, buscando mais informações. Vamos ver esse mercado da bola do São Paulo, né? Como que ele vai, como que o São Paulo vai agir. À noite a gente tem lá o quiz, tá? E a gente lê os comentários de vocês aí também nesse vídeo aqui. Valeu? Forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal aí. Não esquece de ativar o sininho das notificações aí. Como sempre, tamo junto